Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Na sequência das últimas notícias que têm vindo a público acerca de relações ou de situações de possíveis assédios em figuras com algum estatuto, figuras públicas que têm vindo de alguma forma a referir que sofreram de incidentes, alegadamente sofreram de incidentes relacionados com assédio ao longo destes anos. A mais recente notícia envolveu a apresentadora de televisão, ou ex-apresentadora de televisão da TVI, Leonor Poeiras, e o facto de ela ter vindo a público a dizer que alegadamente foi assediada pelo seu psicanalista. Pessoa que é um nome bastante conhecido dentro da área, com uma enorme reputação, que inclusivamente foi o primeiro reitor do ISPA, que para além de ser a instituição, a primeira instituição do país com o curso de Psicologia, também é uma das instituições de maior renome nacionais no campo da Psicologia e também com vários reconhecimentos internacionais. O meu objetivo aqui não é comentar as alegações da senhora Leonor Poeiras, até porque não conheço a senhora, não conheço o caso, e mesmo o Dr. Frederico Pereira, embora tenha sido reitor do ISPA e eu conheça pela sua reputação, não é alguém que eu prive, né? Portanto não me cabe a mim tecer comentários acerca dessa situação. No entanto, gostaria de falar sobre algo que é muito importante e que envolve, de alguma forma, esta situação, que tem a ver com o estabelecimento de relações, ou uma dualidade de relações dentro de um processo terapêutico. Portanto, o que alegadamente aconteceu neste incidente ou nesta denúncia era que, de alguma forma, houvesse uma intenção por parte do psicanalista de estabelecer uma relação que não fosse uma relação terapêutica. Algo que, em primeiro lugar, é totalmente desaconselhado e proibido pelo Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos, e ao qual ele se abria por ser psicólogo. A Ordem dos Psicólogos tem um código deontológico, ou seja, uma série de diretrizes éticas e que são aplicadas à profissão, e em alguns desses princípios o código fala sobre a situação de estabelecimento de relações de dualidade, ou seja, o que eu quero dizer com isto é relações para além da relação terapêutica, clientes ou pacientes que ao mesmo tempo possam conviver com o terapeuta uma forma social, uma forma mais próxima ou até mesmo uma forma íntima, né, que está para além do foco do processo terapêutico. O objetivo, quando o terapeuta estabelece esta relação, a relação terapêutica é uma relação de cuidar, uma relação técnica, uma relação que visa a promoção da saúde e do bem-estar psicológico, tendo em consideração os objetivos
e as queixas aos quais o paciente ou o cliente trazem e que é por via da relação terapêutica e da aliança terapêutica que são estabelecidas que o terapeuta realiza movimentos de modo a facilitar um processo de descoberta, um processo de recuperação, de um equilíbrio, de uma regulação a níveis cognitivos, emocionais e comportamentais. Portanto, não é uma relação normal, no sentido em que é estabelecido que é uma relação de prestação de serviço, portanto, temos um terapeuta que objetivamente é pago para realizar aquele serviço, um serviço que tem um propósito, portanto, a intervenção psicológica, a intervenção psicoterapêutica tem um propósito específico de ir de encontro com objetivos aos quais o cliente ou o paciente quer trabalhar, com base também naquilo que traz em termos de suas vivências para a relação e, ao mesmo tempo, é uma relação que pressupõe algum distanciamento pessoal por parte do terapeuta, embora abordagens ou movimentos daquilo que é chamado autorrevelação, ou seja, o terapeuta dar exemplos da sua vivência com o objetivo de fazer sentido algo que ele está a querer passar naquele momento para a relação, para o cliente ou para o paciente. Fora disso, existem pormenores sobre o terapeuta que são deliberadamente afastados, já que nós não estamos a falar de uma relação social. Estamos a falar, sim, de uma relação terapêutica e que não deixa também de ser uma relação profissional. Tendo isso em consideração, o terapeuta, que não deixa de ser também um ser humano, não deixa de ser também uma pessoa que tem as suas emoções, tem as suas crenças, tem os seus valores, de modo a poder executar a sua profissão da melhor forma, é expectável que ele possa não ter acesso a determinados conteúdos e pormenores de uma maneira diferente da relação terapêutica, ou seja, conhecer a pessoa de uma forma diferente, num estilo de relação diferente, quer seja relação social, quer seja relação familiar ou até mesmo relação íntima. Isso vai afetar a objetividade da relação terapêutica e vai, obviamente, causar moça em todo o trabalho que possa ser realizado no contexto do processo terapêutico. Até mesmo porque o terapeuta depois é deixado de ser visto como um terapeuta, ser visto como alguém numa outra relação, num outro papel e, portanto, deixa de haver esta possibilidade de metermos a eficácia terapêutica. Daí que o código é muito explícito ao dizer que os psicólogos não devem estabelecer relações de dualidade, ou seja, enquanto ou se eu estou numa relação terapêutica com alguém, eu não devo estabelecer uma relação de outra natureza com essa pessoa enquanto ela está dentro de um processo terapêutico comigo. E coisa tão simples como aceitar cafés ou até mesmo presentes ou outro género que não seja, obviamente, para aquilo que o profissional é contratado, para aquilo que o profissional está a prestar um serviço, também não é permitido ou também não é aconselhado.
E posso-vos dizer que muitas das queixas que entram na ordem dos psicólogos têm também a ver com estas questões, não apenas por falhas técnicas, por assim dizer, não que isto também não seja uma falha técnica, mas envolve muito mais, obviamente. Não é a mesma coisa de que uma pessoa formular ou elaborar um mau relatório de avaliação psicológica. Isto vai um pouco para além. O que nos leva também a um ponto de o que é que as pessoas podem fazer se perceberem que o terapeuta está a querer gerar uma relação que não seja uma relação terapêutica. O que é que pode ser feito? Bom, qualquer psicólogo que exerça oficialmente a profissão de psicologia deve ser um membro efetivo da Ordem. Como tal, cada membro efetivo da Ordem possui um número de cédula que o identifica perante a Ordem dos Psicólogos. O que faz com que, se houver uma situação dessas, um paciente ou um cliente pode ir junto à Ordem dos Psicólogos com o nome do profissional e, no melhor dos casos, tanto o nome como o número de cédula, e instaurar uma queixa ou realizar uma queixa relativamente a algum aspecto que o paciente ou o cliente considere ao qual que o psicólogo não foi profissional. Face a isso, é aberto um processo interno, e nesse processo interno, que é da competência do Conselho Jurisdicional da Ordem dos Psicólogos, que é um membro autónomo dentro da Ordem, portanto, faz parte da constituição orgânica da Ordem. No entanto, tem autonomia, até mesmo perante outros organismos dentro da Ordem dos Psicólogos, e é esse Conselho Jurisdicional, que vai instaurar um processo. Esse processo é um processo interno, à partida, né? E ao qual o psicólogo será obviamente ouvido, irá também ter a sua oportunidade para esclarecer e, diria até eu, defender-se face às queixas e face àquilo que é apresentado pelo cliente ou paciente, e depois o Conselho irá deliberar sobre tal, irá avaliar todos os pormenores, tudo aquilo que constitui esse processo, e depois irá emitir um parecer ou irá emitir uma decisão. Essa decisão pode passar por sanções disciplinares internas, ou, no caso de não haver provas suficientes para validar a queixa ou para perceber-se que, de facto, o psicólogo agiu contra os princípios da profissão, então aí diria que o caso é arquivado sem consequência para o psicólogo. Claro que isto se passa a nível interno. Contudo, algumas questões, como aquelas que aconteceram por parte alegadamente por parte da interação entre a senhora Leonor Poeiras e o Dr. Frederico Pereira, que, mais uma vez, alegadamente constituem assédio. Essas alegações, essas queixas, não são apenas uma questão interna para a Ordem dos Psicólogos, como também pode-se constituir uma queixa-crime sendo instaurada para o Ministério Público. Ou seja, aqui já estamos na ótica dos tribunais, de uma deliberação legal para além daquilo
que são os processos internos da Ordem dos Psicólogos, já que alguns desses processos podem ser apenas sanções disciplinares dentro daquilo que são os poderes e o regulamento da Ordem dos Psicólogos. Já estas queixas que passam para o âmbito legal, para o Ministério Público, aí já é diferente. Aí podem envolver questões em termos de multas, questões de julgamentos e, obviamente, também prisão, em alguns casos. Tudo isto é relativo, depende daquilo que a pessoa trouxer enquanto queixa. Agora, o fundamental aqui é que as pessoas percebam que os psicólogos têm uma atuação deontológica e dentro dessa atuação deontológica não devem estabelecer relações de uma outra origem que não uma relação terapêutica, e se houver indícios de que essa relação ou que outra relação para além da relação terapêutica esteja a ser tentada ser estabelecida pelo psicólogo, então o cliente ou o paciente podem e devem apresentar uma queixa, não primeiro às instâncias da Ordem dos Psicólogos, de modo a poderem deliberar sobre sanções e, dependendo da origem ou das consequências dessa relação dual, como por exemplo em alegações de assédio sexual, então aí não só as pessoas devem dirigir-se à Ordem dos Psicólogos, como também apresentar uma queixa em termos judiciais, portanto, diria em termos do Ministério Público. Portanto, é importante que as pessoas possam no fazer e que sintam que para além de terem essa possibilidade, que é o correto a fazerem, já que qualquer má prática não só interfere com as pessoas, com essas pessoas em particular, com os processos, como também pode interferir com outras pessoas, com outros possíveis clientes que venham tentar adquirir os serviços de um psicólogo que não está a agir de acordo com boas práticas. E isto é a mensagem esta é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui neste vídeo. Muito obrigado pelo vosso tempo. Se este vídeo foi de alguma forma útil para vocês, partilhem, subscrevam ao canal. Quanto a mim, eu desejo-vos a todos uns bons dias em saúde, não é? Protejam-se e aproveitem estas fases de desconfinamento. Até breve, até um próximo vídeo.